nome é Paulo Bax, né? Eu sou fotógrafo, engenheiro agrônomo e também fui trabalhar com botânica, né? Fui fazer mestrado em botânica para estudar a paisagem, era um foco meu muito de interesse, porque eu tenho um viés de paisagista, continuo trabalhando com isso. A cultura humana está muito ligada ao espaço natural, né? E acho que essa questão, por exemplo, assim, de tá recebendo aqui o Pablo com o seu trabalho sobre essa relação cultural entre vaqueiros do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, tem tudo a ver com a paisagem natural também, né? Porque o cara lá de lá, ele só é vaqueiro e o daqui também só é vaqueiro porque o espaço natural leva ele para esse tipo de cultura. Imagina os portugueses aqui chegando, ou enfim, não sei se no Rio Grande do Norte foram espanhóis que também andaram por lá, mas enfim, chegando na foz de um grande rio, né, acaba batizando nos extremos do Brasil, né, o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul é Lagoa dos Patos, na verdade, que eles entraram e eles chamaram de rio na época. Depois que foram se dar conta que era um estuário, que era uma lagoa, etc e tal, e que o grande rio depois era o Jacuí, né. Mas acho que fazendo um resgate, vamos dizer assim, vamos fazer uma paleobiogeografia, né, de tentar resgatar assim um pouco da história da América do Sul. Existe um link muito interessante entre a região da Caatinga, né, onde parte do Rio Grande do Norte é Caatinga, né. Aliás, é onde a Caatinga entra no litoral, né, porque até João Pessoa e tal, Paraíba, é a Mata Atlântica no litoral. Quando vira para o Rio Grande do Norte a coisa muda e é uma paisagem mais árida, né? Mais seca. Existe uma grande província biogeográfica, né, na América do Sul, que ia desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, de uma paisagem de semiárido. E que depois, isso era num período que a terra era mais seca, né? Depois, quando, digamos assim, a paisagem foi evoluindo, o planeta foi mudando para um clima mais quente e úmido, essas zonas foram ficando isoladas. Então, no Rio Grande do Sul, isso é um pouco assim, essa zona mais noroeste do estado, né, e na Serra do Sudeste, que tem essas formas de vegetações que a gente chama de meio semiáridas, né, xerófitas, e que inclusive tem uma espécie em comum, né, da caatinga, né, e eu não me lembro exatamente se no Rio Grande do Norte tem, mas acredito que sim, que é a Parkinsonia aculeata, é a sinacina. Ela tanto tem no Rio Grande do Sul, no Pampo, quanto lá na Caatinga nordestina, como um elemento que ficou isolado, mas que antigamente tinha uma ponte entre eles. Uma outra espécie é o próprio cereus, né, o mandacaru, quando florar na cerca, né, aquela coisa muito do Nordeste. A gente tem esse mesmo mandacaru aqui. Né? Existe mais de uma espécie, né, de cereus, mas enfim, eles têm a mesma, digamos assim, a origem paleobiogeográfica. Então, na realidade, essa cultura paisagística, né, e a história da paisagem, na realidade, é uma relação de espaço-tempo. Hoje, né, como resultado do que aconteceu desde então, as coisas ficaram um pouco assim mais isoladas. Mas isso só do ponto de vista de distância, né? Acho que tem muito mais coisa em comum entre, né, a paisagem do Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul do que a gente imagina. Uma coisa interessante até, eu acho que para reforçar isso, daí não só, vamos dizer, na paisagem do semiárido, mas vamos falar da paisagem, vamos dizer, mais tropical, né? A Mata Atlântica, por exemplo, ela vem desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Né? E eu estava numa época fazendo um livro sobre a Mata Atlântica e fui até Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, para fazer fotos, né, das matas de lá. E quando chego lá, me deparo com uma árvore típica aqui do Rio Grande do Sul, que é a grápia. Né? O que tu está fazendo aqui, minha senhora? Tu era para estar lá no sul. Não, ela corre por toda a costa brasileira, né, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E um aspecto interessante é que essa flora migrou do norte para o sul. A flora tropical ela é muito da Amazônia, do Brasil Norte, América Central. Essa formação toda tropical veio migrando à medida que a Terra foi esquentando, né? E chega até o Rio Grande do Sul como a sua fronteira sul.